com informação importante com relação à seleção do Marrocos, porque o lateral Mazraoui, que havia sido inclusive cotado para ser cortado dessa Copa do Mundo por conta de lesão, não só não foi cortado, como está recuperado e pode ser a surpresa da seleção de Marrocos para esse jogo contra a seleção brasileira, jogo que acontece amanhã às 7 horas da noite no MetLife Stadium em New Jersey, com cobertura completa da Jovem Pan. E pode contar então com o Mazraoui, lembrando que a seleção do Marrocos teve 2 jogadores cortados, o Aguer e o Ezal Zuli, e agora podendo contar com esse jogador, que é importante, jogador do Manchester United, meu caro Flávio Prado, é deslocado na seleção do Marrocos porque o Hakimi joga pelo lado direito, mas que seria um desfalque também importante dessa seleção marroquina, que pode estar à disposição, contrariando as expectativas, um nome importante da seleção do Marrocos para o jogo de amanhã, Flávio. O corte do Ezalaoui, é um nome complicadinho, né? O que era uma espécie de ponta esquerda, um jogador muito rápido, muito hábil. O jogo contra a Noruega, ele me chamou muita atenção. Foi sábado passado, foi quando ele se machucou. Seria um problema para o Brasil, que eu tenho muita dúvida com relação aos 2 laterais do Brasil, tanto Danilo como Alexandro. Eu não sei como é que eles vão reagir. Já são jogadores. Tem 2 lados. Tem o lado positivo, que são veteranos experientes, e tem o lado negativo, que são veteranos experientes. Ou seja, eles podem ser envolvidos com jogador de velocidade, como era o caso dele. E do outro lado, quem sobe muito é o Hakimi, e aí realmente o couro come. Aí é pesado. Sim. Toda virada de jogo, ele joga muito pelos lados do campo, não joga pelo meio. E aí tem um reforço importante. O time do Marrocos é um time muito forte. Aquela imagem da Copa passada, estava numa região que lhe favorecia, o que é verdade. Mas ela foi aumentando com os resultados do Marrocos, né? Ele fica em 3º lugar na Olimpíada, ele ganha o Mundial Sub-20. Ele tem uma consistência, e aí a gente vai atrás da história. Eles criaram uma escola de futebol, de captação de jogadores. Eles têm um sistema de trabalho, coisa que o Brasil não tem, que eu sempre cobro, né? Qual o sistema de trabalho do Brasil? O que o Brasil quer? Como é que o Brasil faz captação de jogadores? E isso é feito pela Federação Marroquina, como é feito pela Federação Alemã, como é feito pela Federação Belga, captação pela Francesa. Sabe, você dar... E é uma coisa bem simples, quer dizer, deveria ser feito. Então você tem, por exemplo, só para pegar faculdade de excelência, temos várias aqui no Brasil, infelizmente, vamos pegar a USP, ou pegar o pessoal da Universidade do Futebol, do grande professor João Paulo Medina. E pega ali e cria-se uma metodologia, pode ser ela qual for, não importa, pode pegar até treinadores, ou o próprio pessoal criar, e vai replicando essa metodologia pelo país inteiro. Você vai para Tocantins, você vai para o Acre, você vai para Sergipe, e vai replicando e pegando a molecada, aplicando isso nos meninos para ver quem tem melhor reação. Os que tiverem já são puxados para um centro de treinamento que seria criado para isso, e eles vão começar a ter fazer esse trabalho para você criar um método de trabalho da seleção. E aí esses jogadores, Thomas Miller é oriundo disso, o Guts é oriundo disso, enfim, tem uma série de jogadores. E aí depois eles vão trabalhando, os times normais, eles vão ter uma ideia do jogo. E o Marrocos tem isso. Então você olha a seleção do Marrocos, mesmo nesse amistoso, deu para ver claramente que lembra muito a seleção de 4 anos atrás, quando ela foi uma surpresa, agora não é mais. Agora ela é uma seleção forte, ela é uma seleção que vai encarar o Brasil de igual para igual. Aí você vai dizer, eles vão para cima do Brasil? Não, acho que não, porque não é a característica. É uma seleção de dar bola, fechar e sair numa velocidade muito grande, estilo Klopp. Então, seja o Klopp, mas é estilo Klopp. O Klopp dava a bola e saía em alta velocidade. E é o que eles fazem com muita facilidade, viradas de jogo bem interessantes, aquela coisa que aí já entra mais Guardiola, né? Você congestiona tudo do lado de cá, de repente você faz uma virada de jogo, aparece um cara livre do lado de lá. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse novo reforço que o time ganha é importante, que é um jogador, salvo engano, estava na Copa passada, né? Então tem mais experiência, tem rodagem. O Brasil vai ter um adversário difícil. Aí você vai dizer, o Marrocos é favorito? Não, favorito não é. Mas acho que o Brasil também não é. Acho que vai ser um jogo muito igual. Um empate me parece o resultado mais lógico. E aí pode dar uma coisinha para um ou para outro. 2-1 para um, 2-1 para outro, 1-0 para um, 1-0 para outro. Não acho que vai ser moleza. Se sair, por exemplo, uma vitória por goleada do Brasil, ok, maravilha, sinal que o time deu uma explosão, deu uma alavancada que até agora a gente não viu. Mas vai ser jogo... Para quem sabe, torce desesperadamente pelo Brasil, vai ser jogo sofrido, não vai ser nada fácil. E a seleção trocou de treinador e trouxe o técnico da base, o técnico campeão mundial sub-20. E ele trouxe 7 meninos com ele. Então, quer dizer, é uma seleção muito consistente. Ela tem uma consistência que o Brasil não tem.
Ela tem no mínimo 6 anos de trabalho. E o Brasil tem o quê? 1 ano, se tanto. E ainda repete o mesmo time de 4 anos atrás. Eu quero saber do Piperno também sobre essa questão do Mazraoui, mas até para a gente colocar em perspectiva também como foi bom esse ciclo de Marrocos para a Copa do Mundo de 2026, depois de uma Copa do Mundo histórica também para a seleção marroquina em 2022, que terá muito possivelmente o reforço inesperado por conta desses últimos dias do Mazraoui na lateral, Pipa. Então, vejam, todo mundo sabe que talvez hoje o grande problema da seleção brasileira seja acertar o lado direito, principalmente depois da contusão do Wesley. Tá? Marrocos, até esse anúncio aí de hoje e tal, ele também vivia um dilema parecido com o seu lado esquerdo, porque o Mazraoui é o titular, o Ezzalzouli seria o atacante pelo lado esquerdo, e o Aguer é um zagueiro central que marca pelo lado esquerdo. Então, todo aquele setor do Marrocos, ele estaria indisponível. 2 já foram cortados e um outro correu risco. Então, agora, pelo menos, o Marrocos talvez atenue um pouco esse problema. Para dizer que Marrocos tem laterais melhores que o do Brasil, incomparavelmente melhores. Tem um outro jogador muito bom no meio-campo, que é o Saibari, que é um jogador do PSV, e está sendo negociado com o Bayern de Munique, 45 milhões de euros, pelo menos é o valor que se fala. Quer dizer, é um outro jogador que vai para um gigante da Europa. Fábio falou sobre o trabalho de base que é feito, o rei lá, o Mohamed VI e tal, louco pro futebol, e montou uma espécie, o Marrocos montou uma espécie de um hub, uma cidade de futebol em Rabat, que é a capital futebolística do país. Tem um monte de estádio, e é a cidade que inclusive vai receber o principal estádio dos estádios de Marrocos para a Copa de 30, para a Copa de 2030. Vai ser um estádio com mais de 100 mil lugares, inclusive. Então, esse trabalho, ele é feito de forma muito intensa, tem muito investimento, são centenas de garotos aí de várias categorias treinando lá, morando lá, né? Enfim, nesse complexo de futebol. O resultado é que, de fato, se transformou o Marrocos, que não apenas fez uma grande Copa do Mundo, como se tornou a melhor seleção africana da história das Copas. Foi a primeira a fazer uma semifinal, e os resultados que vieram depois, que o Fábio citou, Olimpíada e Mundial Sub-20, mostram que aquilo não foi um fato isolado. E esse retrospecto aí, a gente está falando em 3 derrotas em um ciclo inteiro de Copa do Mundo. É um negócio fantástico. E é uma seleção que até essa geração aqui que vai jogar a Copa do Mundo ainda é uma seleção de meninos, em grande parte, nascidos fora do país. Dos 26, 17 dessa seleção nasceram fora, principalmente na França e na Espanha. Mas a gente vai começar a ver, nesses próximos ciclos, aí, com frequência cada vez maior, marroquinos nascidos em território de Marrocos mesmo, né? Por conta também desse complexo que está sendo construído em Rabat. É um jogo difícil, jogo equilibrado, jogo duro, né? O Brasil, ele ainda é um time que é uma interrogação porque não teve uma grande sequência. Vamos ver como vai se comportar amanhã. Vamos ver se Marrocos vai pressionar o Brasil no seu campo, como fez no amistoso com a Noruega. Acho que em alguns momentos vai, em outros não. E o Brasil vai ter oportunidade de, em alguns momentos, jogar em velocidade, como esse time fica mais à vontade. É um jogo equilibrado. O Brasil tem mais talentos individuais do meio para frente. Na defesa não, os laterais de Marrocos, por exemplo, são realmente bem melhores que os brasileiros. Então, para mim é um jogo bem equilibrado, um jogo de 2 seleções boas, seleções que podem crescer durante o Mundial. Marrocos com um trabalho um pouco mais consistente em relação à repetição, a ter uma base. O Brasil, apesar de ter repetido muitos jogadores da última Copa, não teve uma sequência como time. Então, vamos ver amanhã como vai se comportar. O Brasil não é aquela equipe que a gente sabe exatamente o que vai fazer, sendo para o bem ou para o mal. O Brasil ainda é uma dúvida pelo ciclo que foi muito difícil. Vamos colocar na tela uma arte com as declarações de Mohamed Ouabi, o treinador da equipe do Marrocos, falando justamente sobre esse duelo contra a seleção brasileira. Falou em entrevista coletiva e projetando já esse duelo contra o Brasil amanhã às 7 horas da noite no MetLife Stadium. Abre aspas. O Brasil é um time e um país que respira o jogo, para começar. Sempre que você fala de Copa do Mundo, o Brasil vem à mente. Eles têm jogadores muito bons que geram grandes expectativas num país que é
muito emocional e apaixonado pelo time e pelo futebol. Como eu disse, o Brasil não mudou. O Brasil continua sendo Brasil. As pessoas podem dizer o que quiserem. O Brasil continua sendo Brasil. Eles têm jogadores de qualidade top. Um técnico de nível mundial. Vai ser um jogo enorme. E ainda segue o técnico Mohamed Ouabi falando o seguinte: pode ser que a gente entre nesse jogo com a intenção clara de mostrar que o Marrocos também importa. O Marrocos está aqui, importa e pretende mostrar isso em campo por muitos anos. Eu espero um jogo difícil, mas hoje estou falando mais do Brasil só porque é o nosso jogo de estreia e o próximo passo. Porém, cada jogo vai ser importante. E de agora em diante, vamos jogo a jogo e focar 100% no nosso próximo adversário. Agora é o Brasil, então estamos focados e muito confiantes, mas também muito humildes porque vamos enfrentar um gigante. Mas temos que acreditar na gente também. E por último, mais uma parte dessa declaração do treinador da equipe marroquina: vai ser uma sensação de não vou mentir, vou ficar na minha bolha, não vou me distrair, vou estar realmente focado no que temos que fazer, nos nossos objetivos, nosso plano de jogo e na forma como queremos tentar jogar contra o Brasil. Isso é algo que senti no nosso último jogo contra a Noruega, com a torcida e o estádio lotado, com o hino nacional cantado por milhares de torcedores. Isso obviamente te dá um impulso em termos de emoção e mental. Vou continuar focado, porém vou tentar ao máximo permanecer bem frio para conseguir tomar as decisões certas e conduzir o jogo da forma correta. A declaração do técnico de Marrocos dizendo que o Brasil tem jogadores de nível top mundial, atletas que são protagonistas dentro dos seus clubes, mas se a gente faz esse gancho com a situação que vive o Brasil em termos de indefinição, e ainda mais no setor defensivo, porque se a gente lista os jogadores de nível a elite que o Brasil tem nesse momento são Rafinha, Vini Júnior. Se a gente pega na defesa, beleza, Gabriel Magalhães e Marquinhos, dois dos principais zagueiros do futebol mundial atual, mas é uma equipe que ainda como destacaram o Flávio e o Bruno, vive uma série de dúvidas. A 13ª escalação diferente do técnico Ancelotti. Não dá pra gente entender muito bem se o Brasil é um time que é confiável para ganhar das grandes seleções ou se a gente desconfia contra as seleções de menos tradição. Esses jogadores que o Brasil tem, que são protagonistas dentro dos seus contextos de clube, são suficientes para que dentro de um contexto coletivo bastante desorganizado possa se confiar nessa evolução do Brasil ao longo da Copa do Mundo e também, é claro, já para esse duelo contra a seleção de Marrocos na estreia? Bom, primeiro que eu acho que o técnico marroquino, além de ter feito uma declaração muito protocolar, ele também foi bem realista. Marrocos é um emergente do futebol, mas é Marrocos, né? Vai jogar contra um gigante em má fase, mas que é um gigante e que é formado por jogadores que atuam, sim, em vários dos principais times do mundo. Então, é claro que a atitude do técnico de Marrocos nem poderia ser muito diferente dessa, né? Ele foi bem cauteloso e realista. O Brasil, se encaixar, o Brasil pode formar um bom time. Veja, a Argentina de 2022, ela é sempre um exemplo muito citado e repetido, porque ela não era um time... Veja, quando a Copa do Mundo começou, alguém ousaria dizer que o Dibu Martínez faria uma Copa melhor que o Alisson, por exemplo? O Alisson é um goleiro de muito mais prestígio que o Dibu Martínez. Aliás, o Alisson... Mais bola, né? E muito mais bola. Só que aí o Dibu Martínez sai da Copa com uma defesa que se tornou icônica, pintura, quadro, tatuagem, que não nos ouça um amigo nosso. E o Alisson saiu com a fama de ser um goleiro que, naquele grande momento não fez as defesas impossíveis. O que também foi muito cruel com ele. Mas o Alisson era um goleiro melhor. Então, mas... na Copa do Mundo, naquele momento tão especial, essas coisas acontecem. Hoje eu vi um ranking aí da Sports Illustrated, lá dos Estados Unidos, eles adoram fazer essas listas e tal, e fazem as listas, e fizeram uma lista dos maiores jogadores das Copas do Mundo, não da história. Aí tem uma lista lá com 15 nomes. Entre esses 15 nomes tem o Paulo Rossi e o Klose. Foram jogadores fantásticos, absurdos? Não. Mas nesse torneio chamado Copa do Mundo, os dois fizeram histórias super importantes. Então, Copa do Mundo dá margem a isso. É um torneio de um mês que, por exemplo, um dia consagrou o Totó Schillaci, que foi artilheiro de uma Copa do Mundo. Uai! Assim como o Messi... O Salenco. Assim como o Messi terminou uma Copa inteira sem fazer nenhum gol. Sei lá, a Copa acontece isso. Às vezes Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
não vi um atacante forte e tal, mas... Dá, né? Não dá, então. Não tá nem perto do nível dos outros jogadores que competem por essa... Por exemplo, competiram por essa... Nessa lista de 15 tem o Gerd Müller. Esse é um atacante fantástico. Agora, se colocar na mesma lista o Gerd Müller e o Klose, é estranho, né? O Klose ultrapassando o Ronaldo Fenômeno. Dentro do Brasil, no 7-1. Brasil no 7-1. Pra deixar ainda mais marcado. Esse dia Vocês tinham foi... que lembrar disso. Desmancha prazer. O Just Fontaine, eu não vi jogar, obviamente, que durante muito tempo Tá na lista. era artilheiro, 13 gols, mas ele não era um jogador extraordinário. O maior jogador da França era o Copa. E ele fez muito gol na decisão do terceiro e quarto lugar. Fez 3 ou 4 gols. Todos os gols dele foram na mesma Copa. Na mesma Copa. E depois ele jogou mais. E ele era marroquino. Olha só que curioso. Ele era... Não quis agourar nada. Mas ele não era um jogador extraordinário. Era fazedor de gols, como o Klose, que é um fazedor de gols, né? Diferente do jogador. Agora temos a oportunidade do Messi passar e do Mbappé passar. Eu torço pelo Messi. Se for pra alguém passar, que seja o Messi. Mas acho que o Mbappé vai acabar passando os dois. Também acho. Porque ele tem mais Copas. 2, 3 Copas, né, pô? Então, não tem muito jeito. Queria que você falasse um pouco nesse sentido e também trazendo a sua experiência convivendo aí nesses primeiros dias no México, se a percepção que existe sobre a seleção brasileira é mais nesse sentido mesmo, se ignora talvez um pouco o que foi esse ciclo conturbado para olhar para a seleção brasileira como a pentacampeã do mundo de fato, apesar de todos os problemas, Chacon. Eu acho que existem dois debates diferentes, viu, Boni? Primeiro, quando a gente faz uma análise fria, deixando de lado as 5 estrelas que estão em cima do escudo da CBF, em cima do escudo que carrega a seleção brasileira nos jogos, né? Quando a gente tira isso de lado e faz uma análise envolvendo momento, atualidade, o ciclo, como foi, esse é um tipo de discussão. Quando a gente fala, olha, não foi tão bom, são 4 técnicos em 3 anos e meio, né? Por muito tempo, uma confusão política, vai e volta de presidente afastado, reintegrado, mudança, né? Uma nova eleição, eleições não conturbadas, mas assim, de certa forma, a eleição do Samir Chowdhury, do nada, uma grande surpresa, surgiu um candidato que ainda não se esperava, né? Que era o Samir Chowdhury. Então, quando a gente para, no Brasil principalmente, quem vive todo esse dia a dia, quem vive a seleção brasileira frequentemente e faz essa análise, é uma coisa. Eu acho que recentemente isso melhorou, mas isso é um grãozinho de areia dentro de todo um sistema do futebol brasileiro que precisa ser melhorado, que precisa evoluir acima de tudo. Então, é claro, o marroquino, né, o técnico de Marrocos, o Mohamed, ele fala com o coração, fala com as boas memórias. Mas o ciclo da Copa do Brasil, esse ciclo de 3 anos e meio, não foi bom. O que faz com que a gente tenha, nacionalmente aqui, entre os brasileiros, a consciência de que esse jogo vai ser muito duro, muito duro. Então, o Brasil continua sendo Brasil. Fato, a gente continua com 5 estrelas, com 5 campeonatos mundiais. Mas o Marrocos evoluiu. É isso que a gente precisa também ter a humildade de entender isso. De não ficar sempre no salto alto, achar que a gente vai ganhar sempre fácil. Hoje, o Brasil tem dificuldades contra equipes que vão evoluindo, enquanto o Brasil se apoia nas 5 estrelas e acha que domina o mundo sempre. E desde 2002, a gente não conquistou mais nenhuma Copa.